Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo e minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, que gosta do programa, que acompanha o programa, mas mais do que isso, gosta de construir o programa, gosta de participar desse momento, mandando seus comentários, respondendo às nossas enquetes, mandando sugestão, mandando foto. Essa construção do Vejam Só passa e muito por você também. Por isso, seja bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você que curte e nos acompanha. Antes de apresentar o meu convidado, de apresentar o tema que nós vamos tratar na noite de hoje, um tema muito interessante, muito legal. Deixa eu só colocar aqui para você, ó, que aliás tem tudo a ver com o tema, né? Meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, é mais um espaço, né, que a gente tem para poder interagir, bater papo, conversar um pouquinho. Manda lá a sua mensagem, eu recebo muito carinho dos telespectadores do Vejam Só e desde já deixo registrado aqui o meu agradecimento a todo mundo que manda mensagem lá. Muito obrigado, viu? Manda lá a sua dúvida, manda lá a sua sugestão, a gente consegue conversar um pouquinho de teologia. Recebo muitos questionamentos, o pessoal falando, retrucando, respondendo aos convidados. Gente, é muito bacana. Chega por lá que a gente conversa também e poder utilizar esse espaço para falar de um tema que a gente curte demais, né? Que é teologia também, poder pensar junto. Chega lá, vai ser muito bacana trocar essa ideia e bater papo com você também, tá bom? Hoje, aqui no Vejam Só, nós vamos bater um papo e principalmente aprender bastante com o professor Ivan de Oliveira Durães, ele que faz parte do corpo da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, do corpo de professores daquela instituição. Professor Ivan, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, uma ótima noite para o irmão, é uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. E tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado e de muita edificação também. Seja bem-vindo, meu irmão. Saudações, Zeca. É um privilégio mais uma vez estar aqui no programa Vejam Só. Eu me sinto muito honrado e deixo a todos aqueles que nos acompanham neste momento os meus melhores cumprimentos de saúde e paz. Espero que tenhamos uma noite, um encontro muito gratificante e abençoado. Sem dúvida nenhuma, isso é uma oportunidade incrível de aprender com o irmão, ainda que num tempo bem restrito, né? A gente aprender um pouquinho do muito que Deus tem dispensado na sua vida, nessa área do conhecimento também. E, bom, já tô aqui esfregando as mãos, porque sei que vai ser muito legal. Professor, antes da gente entrar no tema, duas informações importantes para o nosso telespectador. Primeiro, queria que o irmão falasse um pouquinho da Faculdade Batista também para a gente, por favor. Nós vamos colocar o site aí também, mas o irmão pode reforçar para quem tiver interesse. É uma instituição que, obviamente, aqui no Vejam Só a gente recomenda demais para você poder crescer no conhecimento também. Por favor. Perfeito. Eu tenho o privilégio de fazer parte da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que é uma instituição que tem ensinado teologia há mais de 60 anos. Nós compreendemos que é possível servir a igreja e adorar o nosso Senhor por meio do ensino da teologia. Uma teologia bíblica centrada, sobretudo, no propósito de adorar ao Senhor por meio do estudo da Bíblia, por meio do estudo das diversas componentes que nós encontramos na estrutura da teologia nacional e também internacional. E na teológica nós temos cursos de graduação em teologia, tanto na modalidade presencial e também em EAD. Além disso, Zeca, nós temos diversos cursos de pós-graduação. São cursos preparados com um olhar atento à realidade da igreja brasileira. Boa, muito bacana isso. Fica aqui a nossa recomendação também. Nós vamos deixar, durante o bate-papo, o site da Faculdade Teológica também Batista, para você, se tiver interesse, entrar por lá e acessar as informações necessárias, tá bom? Além disso, professor, eu vou pedir para o irmão também falar um pouquinho da igreja, que o irmão congrega também para a gente, por favor. Um privilégio, muito obrigado. Eu faço parte da primeira igreja batista da Penha, pastoreada pelo pastor Eliezer Victor. Nós somos uma igreja bastante receptiva e estamos de braços abertos, tanto no ambiente físico bem como virtual,
para recebermos todos aqueles que querem se aproximar do Senhor, o nosso Deus, se aproximar do Senhor Deus e também cultuar e, naturalmente, também construir e fazer parte de um ambiente de adoração, um ambiente de troca de experiências espirituais e também o convívio, porque o convívio cristão é sempre algo muito gratificante. Legal, muito bacana. Então, aí também as informações da igreja, nós vamos deixar o contato do professor Ivan também à sua disposição, tá bom? Vai aparecer durante o programa e também nós vamos fixar lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, você chega por lá que você vai ter acesso também às informações, obviamente para conhecer um pouquinho melhor a do Ministério do Irmão e se tiver dúvidas, se quiser fazer questionamento sobre o tema que nós vamos tratar, é um canal aí para você fazê-lo também, tá bom? Então chega por lá que tá tudo esquematizado para você, tá bom? Professor Ivan e querido telespectador, hoje nós vamos ter a oportunidade de falar de um tema que eu particularmente gosto, que eu tenho interesse, ainda que eu possa falar assim que eu tenha medo disso. Que eu sou daqueles que gostam, mas eu sempre fico com um pezinho atrás. Receoso, acho que até pela idade, né? A gente vai vendo essas novidades da tecnologia, a gente vai ficando meio assustado. Mas, obviamente, que no ano passado, no ano de 2022, o assunto do metaverso começou a ser muito mais explorado. Então, você já consegue acessar e descobrir do que nós estamos falando em várias matérias jornalísticas, vários programas já vão explicando o que é isso e também, obviamente, várias marcas, várias empresas, inclusive igrejas, já se utilizando dessa ferramenta também. E hoje aqui no Vejam Só, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso e tentar entender, se é que é possível fazer isso, qual é o futuro da igreja diante dessa realidade, que promete ser uma realidade que vai transformar as nossas relações. Pelo menos é assim que é vendida a ideia. Mas para a gente começar, professor, eu queria que o irmão explicasse do que nós estamos falando. Eu tenho certeza que só nessa abertura já caíram uns 10 lá desmaiados. Já, meu Deus, pronto. Porque realmente assusta. O que é o metaverso? Bom, na verdade, o contexto de metaverso não é algo tão simples, porque até hoje, aqueles que pensam no metaverso ainda não construíram um conceito. Na verdade, inclusive, não há apenas uma proposta de um único metaverso, mas metaversos. Então, vale a pena destacar o seguinte, eu vou aqui trabalhar inicialmente com um conceito mais popular, depois a gente vai agigantando, porque a proposta do metaverso é isso mesmo, se tornar algo gigante que venha dominar todas as formas de contato, de existência e tudo mais. Então, para simplificar, o metaverso é uma proposta que não é nova, ela já teve variações nos últimos 30 anos, mas agora, como você bem disse, Zeca, essa proposta parece que agora vai vingar, porque há grandes empreendedores envolvidos, grandes organizações empresariais que disseram que agora vai sair. E, aparentemente, sim. Então, vamos lá. O metaverso é uma proposta de que a existência humana esteja cada vez mais vinculada ao universo virtual. Então, em outras palavras, o metaverso é uma proposta de criação de um outro modo de existir. Um outro modo de existir em que haverá moeda própria, haverá estruturas existenciais próprias, haverá também a construção de seres humanos por conta dos chamados avatares. Estes seres humanos representarão nós, os humanos. Então, com isso, haverá uma espécie de vida ou de existência paralela. E, curiosamente, eu fico empolgado quando começo a falar com isso, tal qual você. Curiosamente, no metaverso, a preocupação agora é como fazer isto funcionar. Porque até então, falar em metaverso com a tecnologia que nós tínhamos há 15 anos já era muito mais difícil. Hoje não. Hoje nós já temos tecnologia suficiente para que sejam criadas existências paralelas. Então, só para ficar mais claro, a ideia é a seguinte, é que determinado indivíduo
ele tem a sua vida cotidiana tal qual hoje, no offline, mas ele também tenha uma vida real, concreta, no universo virtual, onde ele venha trabalhar lá no metaverso, onde eventualmente ele seja convidado para participar de uma reunião, não tal qual chamadas que nós temos hoje em aplicativos próprios, não, nada disso. Para que ele, na sua casa, ele seja representado pelo seu outro eu, que é o avatar, e lá ele se encontre em uma sala própria com o seu chefe, colegas de trabalho e etc. E também no metaverso, é possível nós encontrarmos toda uma proposta de consumo. Porque, veja que interessante, eu posso, no metaverso, e a proposta é essa, eu posso comprar coisas no metaverso. Então, já há hoje mercados, supermercados, lojas das mais diversas que já adotaram o metaverso. Então, eu, consumidor, por meio do meu avatar, eu vou frequentar uma loja do metaverso e lá eu consigo, inclusive, tocar com o meu avatar os produtos que lá estão. E aí vem algo interessante. A proposta é que, no metaverso, haja interação absoluta entre homem, máquina, homem e homem, as pessoas, inclusive, sintam as sensações. Então, se eventualmente eu toco em um produto, algo que está presente no metaverso, eu, segundo a proposta, vou sentir esta coisa. Eu vou sentir cheiro daquilo que está no metaverso. Então, por conta disso, não sei se há tempo para destacar. Claro, claro, por favor. Por conta disso, a grande preocupação hoje dos milhares de cientistas esparramados pelo mundo que estão envolvidos neste grande projeto é como nós, seres humanos, de fato, ingressaremos no metaverso sentindo, experimentando tudo que ali está. Então, só para destaque, há hoje um investimento significativo e aí vem a preocupação, em, por exemplo, colocar nos seres humanos interessados em ingressar no metaverso, chips. Colocar chips no cérebro para que, por conta disso, identifiquem, né? Que seja identificado quem lá ingressou e quem, de fato, está com esse chip. Ingressar no metaverso, ele sinta todas essas experiências de uma vida literalmente dupla. Não seja apenas um faz de conta que está lá. Com o chip, a pessoa, de fato, estará lá. Diferente do que nós temos hoje, que é, por exemplo, a utilização de óculos. E estes óculos, já preparados para o metaverso, eles têm algo muito significativo, que é enganar o cérebro para que o cérebro, de fato, imagine que ele não está aqui no mundo físico, mas que ele e a pessoa estejam no metaverso. Então, para simplificar, o metaverso é uma realidade existencial paralela, vinculada a toda uma estrutura econômica gigantesca que se propõe, de maneira ambiciosa, a criar um outro mundo, algo do tipo, haja luz. Exatamente. E é interessante ver, principalmente, duas observações nessa primeira fala para a gente começar, professor. A questão comercial, que é gigantesca. Então, hoje você já vê a venda de terrenos, aluguel, por exemplo, essas lojas que o professor citou aqui, elas alugam os espaços. Então, o comércio, o dinheiro já está circulando. E outra coisa que me chamou muita atenção na sua fala, professor, ao definir o metaverso, é uma realidade paralela. Cadê o virtual nessa história? Ela não é virtual? Ela é de verdade mesmo? Pois é, Zeca. Até hoje, nós compreendemos o metaverso como uma proposta paralela. É uma ambição muito maior do que ser algo apenas virtual. Porque o virtual, tanto para a gente ter uma ideia, né? O virtual exige esse contato com a tela. Exige esse contato, eventualmente, com o celular. O pensamento mais ambicioso no metaverso é deixar de lado a tela. É, eventualmente, seja por chip ou por conta dos óculos, nós
tocarmos o nada. Tocarmos, e aqui no nada eu vou selecionando o que eu quero, vou escolhendo. Então, eu vi certamente um trabalho científico muito interessante em que se dizia que o metaverso se propõe a enganar o cérebro humano, criando, de fato, um admirável mundo novo, pensando aqui naquelas obras clássicas, né, no que diz respeito a realidades paralelas. E até interessante, porque isso não é uma ambição nova do humano. Sim. Quando eu vinha para cá hoje e pensava sobre esse nosso encontro, Zeca, veio à minha mente o texto de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, que foi publicado em 1605. E Dom Quixote, o personagem principal nessa novela, ele criou na sua mente algo que ele, de fato, acreditava que existia quando não existia. Sim. E o metaverso tem um pouco disso, porque quando Dom Quixote, está lá no capítulo 8 da obra, né? Quando ele, de repente, começou a lutar com moinhos de vento, acreditando que eles eram gigantes, o metaverso tem um pouco disso, porque no metaverso a imaginação não tem limites. De repente, é possível que alguém construa a sua identidade virtual. Essa questão é importante. Identidade virtual para o metaverso, onde, eventualmente, hoje a gente se fala muito em avatar, né? Mas seria muito mais do que isso na proposta do metaverso hoje. Porque os avatares são aqueles bonequinhos e tal. Sim. E se pretende agora, nessa nova versão, que se pretende inclusive decolar, é que os avatares sejam representações cada vez mais próximas do humano, não os bonequinhos mais. Só que você falou há pouco sobre todo esse comércio, né? Só que aí nós teremos divisões. O bonequinho mais próximo a robôs será algo mais barato, de acesso para pessoas, quem sabe, de baixa renda. Agora, os hologramas, os representantes do humano que lá estarão, estes, se forem cada vez mais idênticos à pessoa humana, com movimentos e tudo mais, esses serão mais caros. Sim. Então, eu não posso desvincular o metaverso hoje com toda essa proposta de consumo que nós estamos a assistir. Então, o metaverso também segundo eu tenho pensado já há algum tempo, na verdade, uma nova proposta revolucionária do capitalismo digital. Sem dúvida nenhuma, principalmente porque as grandes empresas que já desenvolvem, que já atuam nessa área do mercado digital, vamos dizer assim, né, das redes sociais e tudo mais, elas estão investindo pesado nisso. Não sei se para abrir o leque de negócios ou porque essas próprias redes sociais também já vão perdendo o seu espaço, né? Aquele movimento cíclico. Bom, nós vamos falar também, e principalmente porque a igreja entrou nesse campo também. Já temos reuniões no metaverso. Sim. Eu não sei nem se isso é possível, né? Mas já vi batismo no metaverso. Sim. Conversão no metaverso. Nós vamos colocar tudo isso aqui em pauta também, tá bom? Fica aí ligadinho, que eu tenho certeza que você vai aprender, e não só aprender, mas participar. E eu quero abrir esse momento aqui, esse espaço para você que nos acompanha participar também. Acessa lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai, então, acessar as nossas enquetes e dar a sua opinião, votando nela e depois, obviamente, comentando também, tá bom? Põe na tela aí a enquete que nós colocamos lá, que é a seguinte, ó. Deve a igreja, na sua observação, investir em evangelismo no metaverso? Ou essa realidade não conta para a vida espiritual? Rapaz, isso é uma discussão boa. Quero ver o que o professor Ivan vai falar. Dos convertidos. Bom, calma, até eu fico apressado. Vamos lá. A enquete é o seguinte, ó. Devemos evangelizar, ou seja, essa é uma missão da igreja também, evangelizar no metaverso, ou não devemos evangelizar? Tá bom? Vá lá, vote. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha, por que você acha uma das opções e tudo mais, e aí nós vamos conversando aqui também, tá bom?
só antes de dar um recadinho bem rápido, professor, o ID de Jesus inclui o metaverso na sua observação? Zeca, eu pensei muito sobre isso e cheguei à seguinte conclusão. Não sei se será uma conclusão definitiva. Ok. Quem sabe, ao longo dos anos ou décadas, a gente chega a uma outra ideia, né? Mas hoje eu tenho pensado o seguinte: o ID de Jesus também envolve o metaverso. Por quê? No metaverso, e hoje nas redes sociais de um modo mais amplo, no digital, né? Nós nos deparamos com a presença de seres humanos peregrinos em busca de construção de suas respectivas existências. Então, num primeiro momento, te digo o seguinte, a pergunta seria: há seres humanos, ou pelo menos representações de seres humanos no metaverso? Se a resposta for afirmativa, a igreja ou a voz da igreja lá deverá chegar. Tem que estar também. A gente tem que aprender, viu, pessoal? Eu nem sou tão antigo assim, mas sofro com essas questões. Fico angustiado porque realmente o avanço tecnológico é enorme, mas a gente precisa entender isso daí, né? Não tem jeito. Bom, olha, eu vou falar rapidinho das redes sociais aqui do Vejam Só. Aproveita, porque você viu que são só os 50 primeiros que ligarem que vão garantir o desconto, a promoção, o brinde, tudo aquilo lá que você ouviu direitinho. Tá bom? Então aproveita agora, já liga, já deixa seu número registrado, tá bom? Já pega as informações enquanto eu falo aqui das nossas redes sociais. Eu já coloquei para você o nosso Instagram, @programa Vejam Só. E se você procurar por programa Vejam Só no Facebook, você também nos localiza, tá bom? Você vai estar por lá. Inclusive, duas das marcas aí que estão por trás do metaverso também. Aí. E, obviamente, lá no YouTube você também nos encontra lá no nosso canal. Programa Vejam Só lá no YouTube, tá bom? Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, tá bom? Para você receber as mensagens. Esse canal aí a gente recriou, né? Reativou o canal exclusivo do Vejam Só. Tem muito conteúdo para você, o canal não para de crescer. Vai lá, faça parte você também dessa família. E ali você vai ter acesso aos programas novos, inéditos, e também aos programas antigos. O Vejam Só Retrô. Tem muito conteúdo bacana, chega por lá, que você vai gostar demais, tá bom? Tenho certeza que vai ser bem isso para você. Para quem segue, para quem está inscrito, para quem está lá navegando nas redes sociais do Vejam Só, nós transmitimos também ao vivo as nossas gravações, tá bom? Então, por lá você vai ter acesso. Todo mundo pergunta, que dia, que horas? Para você que está nas redes sociais, você vai saber, porque daí você vai receber uma mensagem. O Vejam Só está ao vivo. Você clica e já consegue acompanhar e assistir, tá bom? Então chega por lá, você vai ter acesso a esse conteúdo também, que vai ser exclusivo para você que nos acompanha nas redes sociais. Além disso, o Vejam Só também está em todas as plataformas de áudio. Vai lá, procure por programa Vejam Só, que você vai nos localizar. Aí tá no carro dirigindo, você vai ouvindo, tá no metrô, voltando, indo da faculdade, no trabalho, ficou fácil, tá bom? Vai lá, compartilha, divulga aí para todo mundo, que você também vai encontrar nosso conteúdo lá nas plataformas de áudio, tá bom? Professor Ivan, acho que a grande pergunta que fica, assim, até para a gente, depois de entender o que é, de perceber a ideia que o irmão trabalha de que o corpo de Cristo deve se fazer presente também nesse ambiente, nesse universo, é da preparação da igreja para isso. Bom, eu sou um homem da comunicação. Sim. Muito tempo atrás, a televisão era um problema. Se eu chegasse na igreja e falasse que trabalhasse com televisão, o capeta, não larga isso, não é de Deus e tudo mais. A gente foi aprendendo e tal, e chegando. Mas ainda assim a igreja ficou muito aquém de explorar esses ambientes. Tanto que, agora na pandemia, 80% das comunidades precisaram se inventar para poder dar conta da demanda, porque elas não tinham. Não tinha canal no YouTube, não tinha uma transmissão, ou seja, o universo virtual era completamente abandonado. Perfeito. Estamos falando 2020. Sim. Como é que a igreja vai lidar com isso? Assim, como é que você vê o preparo, a ideia, falar disso na igreja, o demônio já aparece? Como é que é isso, professor? Zeca, isso me preocupa bastante, mas eu acredito o seguinte, tá?
Durante muito tempo, isso faz parte da nossa época, Uhum. nós nos ocupamos muito com missões transculturais, né? Inclusive, eu já lecionei disciplinas Uhum. nesse sentido, de missões transculturais. Me deparei em muitos momentos e refleti sobre a atuação das viagens missionárias de Paulo de Tarso, tal. E eu cheguei a me questionar também: será que Paulo de Tarso, se tivesse a tecnologia de hoje, ele utilizaria? E aí eu cheguei, já indo para a sua pergunta, eu cheguei a algumas reflexões. Eu tenho a impressão que Paulo utilizaria sim a tecnologia que está em nossas mãos hoje, porque ele utilizou a metodologia que então estava presente no Sim. primeiro século. A exemplo das cartas. As cartas que ele escreveu para as igrejas, aquilo seria a representação hoje das grandes conquistas tecnológicas, porque Uhum. inclusive você da área da comunicação bem sabe disso, porque inclusive ele se valia dos correios, né, Sim. que era a grande tecnologia da época, né? Então, hoje eu tenho a impressão, Zeca, que a igreja ela não está preparada ainda, está se preparando, porque se outrora nós, e isso é importante, falamos e falamos até nos dias de hoje de missões transculturais, talvez a palavra-chave hoje também a acrescentar e não deixar de lado seja missões transvirtuais. É preciso que a igreja esteja atenta a todos esses espaços cibernéticos em que se mostra possível a presença da Uhum. igreja em uma voz evangelizadora enquanto agência de pregação do evangelho. Mas eu concordo com você. A pandemia que experimentamos, né, toda essa realidade, etc., ela despertou quase que a fórceps Sem dúvida. a atuação da igreja nesse contexto transvirtual. Eu hoje ainda observo que a igreja não está plenamente preparada Uhum. para o momento que vivemos. E eu não digo isso apenas por questões de um olhar tecnológico, mas também em um olhar de preparar a mensagem para o ambiente virtual. O Boa. modo na virtualidade não é o mesmo modo que se utiliza para o ambiente físico. Uhum. Mas eu fico feliz porque tenho observado que algumas organizações, algumas igrejas e alguns líderes estão indo muito bem nesse contexto da virtualidade. Sim, eu acho que entender, e acho que o irmão tocou num ponto muito sensível, entender a forma de transmitir a mensagem, o conteúdo, que ele não muda, mas ele obviamente tem aspectos de cada veículo que você vai utilizar. Seja ele o púlpito, você vai transmitir a mensagem no púlpito de um jeito. Se você está no Instagram, é o outro jeito. Se está no TikTok, É outro completamente jeito. diferente. Exatamente. Então, eu concordo plenamente com o irmão nesse aspecto. Acho que a igreja precisa entender, principalmente quando a gente vai falar de missões transculturais, né, nós vamos falar desse conhecimento da cultura local, Sim, desse sim. entendimento da cultura, para que você consiga transmitir ali, senão você vai falar uma coisa e o pessoal vai entender outra e vai se perder. Aí, professor, surge, obviamente, sempre a questão, e aí eu também me incluo um pouquinho nesse grupo, no entendimento desse mundo virtual. Porque eu ainda dos anos 80, né? Minha mentalidade ainda fica naquela, poxa, mas o virtual não tem nada a ver com o real. O virtual é uma coisa, o real é outra. Parece que hoje já quebrou, mas o metaverso vem para romper com isso. Não vai ter mais essa divisão, né? De virtual e de real. Vem para ser um mundo só. Pois é. Realmente, essa é a proposta do metaverso, né? Fundir, transformar o humano em espécie de um ciborgue dos dias atuais. E realmente isso é algo muito complexo, Sim. porque nós estamos hoje preocupados em lidar com conflitos intergeracionais. Só que no metaverso a proposta é fundir, inclusive, as gerações. Sim. E isso é cada vez mais delicado para nós, me permita isso, Zeca, nós que nascemos em um mundo em que não havia internet.
nascemos em um mundo em que não havia GPS, né? De repente, nós acordamos num piscar de olhos e percebemos que tudo mudou, tudo está diferente. Mas o grande desafio, e é o papel da igreja, mesmo diante destas diferenças, dessas fusões intergeracionais, é que a igreja tem uma mensagem para aquele que sofre hoje, para aquele que está perguntando a todo momento, e agora o que faço da vida? Qual o caminho a seguir? Existe salvação diante desse universo complicado que estamos vivendo? Porque o metaverso ele tem um pouco disso, porque a existência real já é muito complexa, nos coloca diante de fatos inusitados que não conseguimos encontrar respostas, dor, sofrimento, felicidade, etc. E, de repente, a tecnologia se propõe a criar o universo perfeito, que o metaverso tem um pouco desse toque que me preocupa. O metaverso se propõe, Zeca, a vender uma felicidade por meio desse contato com a tecnologia. Eu fico preocupado se nós, eventualmente, no metaverso, vamos criar novas formas de idolatria, novas formas de culto ao que é criado por mãos humanas. Isso tem me preocupado bastante. Poxa, eu não sou um especialista, mas imagino que é um caminho natural, principalmente dos ídolos, né? Nosso coração do pecado vai utilizar qualquer ferramenta para criar novos ídolos e ocupar o nosso coração com isso, né? Mas só uma observação, professor. O irmão falava e eu pensei aqui dessa questão da interação. Hoje, por exemplo, as transações bancárias, financeiras, elas são todas no metaverso. Bom, eu particularmente, não sei a última vez que eu peguei uma nota física assim na mão. Você paga no cartão, que já está no celular, que passa na maquininha, que já vai para o banco. O estabelecimento não recebe mais dinheiro, ninguém mexe mais com isso, mas são transações virtuais que interferem diretamente no mundo real, nas nossas relações. Perfeito, de fato. É realmente a virtualização da vida e, em conjunto, a virtualização da economia. E mais, Zeca, talvez a proposta seja a virtualização de tudo aquilo que nós conhecíamos como algo concreto e real. Você pegou num ponto muito precioso, né? O papel moeda está desaparecendo, de fato. Sim. E hoje a gente utiliza, por meio do celular, aplicativo no computador, a gente utiliza formas de transferência. Na proposta do metaverso é que não haja sequer o celular, o aparelho físico, e no ar a gente possa, ou quem sabe mentalmente, fazer a transferência. Professor, o irmão falou da virtualização e a gente tem, dentro do pensamento, da cosmovisão cristã, muito precioso a questão da fé. Como é que vai funcionar isso daí? Nós vamos, de alguma maneira, virtualizar esse conceito da fé também, das coisas que não se veem, mas se esperam, mas se crê, e pela fé tocar. Como é que isso vai funcionar num ambiente virtual? É possível, de alguma maneira, virtualizar a fé? Pergunta filosófica de extrema profundidade, Zeca. Mas observe, as sensações humanas, elas estão diretamente relacionadas ao físico, aquilo que tocamos. Eu fico pensando, o que seria abraçar virtualmente uma pessoa e se contentar com isso? Se contentar com esse abraço virtual. E pensando na fé agora, eu tenho a impressão que não é possível virtualizar a fé. Porque a fé, ela, enquanto dom de Deus, ela está em nós. Difícil será nós acreditarmos que a fé está no nosso avatar, construído virtualmente no
universo paralelo que eventualmente nos encontramos. Porque a preocupação também que surge a partir daí, porque imagine, virtualizar a fé, o passo seguinte seria virtualizar o sagrado. E aí tudo se perde. Perdeu o sentido, inclusive, de tudo aquilo que diz respeito à tradição cristã. De alguma maneira vai ser possível ter dois comportamentos, então, no metaverso e continuar na vida. Eu às vezes fico perdido porque não sei nem se isso vai ser real, assim, de duas realidades, mas tá na igreja de verdade e viver o dia a dia no metaverso, ou ir na igreja no metaverso. Como é que vai ser? Eu fico meio perdido, professor, nessas questões, assim. Zeca, a teologia, tal qual conhecemos hoje, ela terá grandes desafios. O metaverso irá certamente instigar teólogos, filósofos e profissionais de todas as áreas a rediscutir e discutir as suas bases. Porque, veja, essa ideia de um outro eu é muito complicada, né? Porque, de repente, a gente vai precisar nos debruçarmos para dialogarmos a respeito de pecados virtuais. Sim. Será que o membro da igreja ele poderá ser excluído porque cometeu um pecado virtual? Sim. E aí vem a discussão, mas será que existe mesmo um pecado virtual? Será que esse pecado virtual não é uma extensão do humano que utiliza um instrumento que pode ser o seu avatar, pode ser a tecnologia, enfim. Então eu tenho a impressão que esse desdobramento não ocorrerá, porque na verdade nós teremos um humano, uma pessoa, agindo por meio da instrumentalidade, da tecnologia que o coloca no virtual. Sim. Duas questões, professor. Primeiro, o irmão faz parte desse grupo, que eu já ouvi muita gente defendendo essa dicotomia mesmo. Então, vida real, é aqui que você vai decidir as suas coisas, professar sua fé, aceitar Jesus e decidir o caminho da eternidade que você vai tomar. E no mundo virtual, não vale de nada mesmo, lá pode tudo. O irmão abraça essa ideia dessa divisão? Não, eu não abraço. Eu, inclusive, do ponto de vista da responsabilidade cristã, eu não utilizo essa dicotomia, porque eu acredito que nós somos responsáveis por todas as decisões que tomamos, seja no universo não virtual, mas também no universo virtual. Sim. E nessa questão da profissão de fé, o irmão vê a possibilidade de ser dividido, do avatar se converter e... Não dá nem pra falar que é o dono do avatar, não? Como é que ia ser isso daí? Tem isso daí ou não? Não dá, é impossível. Bom, eu tenho visto alguns movimentos, algumas organizações religiosas pelo mundo que, inclusive, já batizaram o avatar no metaverso. E aí vem a pergunta, a respeito do rito, inclusive, né? Será que aquele batismo é válido? Os pais da igreja muito discutiram, inclusive aquela discussão do donatismo, etc., a respeito do rito batismal. E hoje, inclusive, nós temos algumas discussões ainda a respeito do rito, imersão, difusão, enfim, aspersão, são discussões das mais diversas. Mas, como eu disse há pouco, agora a teologia precisa se debruçar nesse contexto. Eu, particularmente, eu acredito que o que deve ser batizado é o humano, o corpo humano deve estar presente nesse rito, o rito batismal. É claro que nós, no momento da pandemia, nós nos deparamos, por exemplo, com alguns questionamentos. Se o rito da ceia era válido ou não. Sim, né? sim. É claro Inclusive, que essa discussão é menor. Né? Mas até do culto, professor. Eu vi muito teólogo defendendo a ideia de que você não poderia chamar a reunião online de culto. Sim. Porque ele não cumpriria alguns pré-requisitos bíblicos para que aquilo fosse culto. Então, que gera uma discussão muito... Se você no YouTube não podia ser culto, imagina no metaverso, então. Pois é. Eu também ouvi essas discussões. É um momento em que, de fato,
conceito, né? A teologia enquanto uma estrutura epistêmica, uma estrutura de conhecimento, né? Tem esses desafios. Mas eu volto a dizer, eu acredito que estes ritos, em especial o batismo, a profissão de fé, esses ritos merecem a presença do humano. É o humano que se rende e não o seu representante no mundo virtual. A ceia também? A ceia também. A ceia deve ser uma experiência do humano. Eu não consigo vislumbrar lá no metaverso, o avatar participando da ceia ou algo do tipo, que me permita a brincadeira nesse assunto sério. Mas eu não consigo vislumbrar o avatar se convertendo. E o humano eventualmente diz, olha, eu escorreguei aqui, mas o meu avatar está lá, presente, firme. Algo muito difícil, né? Complicado mesmo. Então, por isso que eu destaco. É o humano que se entrega, é o humano que se derrama na presença do Eterno. De alguma maneira, professor, o irmão enxerga algum risco? Eu acho até presunçoso da nossa parte falar isso, porque, obviamente, que a gente crê e professa a ideia de que Deus está no controle de tudo, está tudo debaixo das suas poderosas mãos e que a caminhada da igreja e da história está tudo sob controle. Sim. Quem sofre é a gente que não sabe o que vai acontecer, né? Ele está sossegado. Mas o irmão vê algum risco, algum momento de transformação muito grande na história da fé cristã, da igreja, aí até como instituição mesmo, assim, tirando um pouco dessa ideia espiritual do corpo, mas um momento marcante assim, da história. Nós estamos vendo a história ser escrita assim, que daqui a algum tempo os livros vão contar isso daí como uma página importante nessa caminhada? Zeca, quando me deparo com a história da igreja, desde os primeiros séculos até os dias de hoje, eu considero a igreja, enquanto instituição, um verdadeiro milagre. São 20 séculos, 2 milênios de uma organização fundada por Jesus de Nazaré, que vem através de nós como representantes de toda essa proposta que é o gigantismo da pregação das boas novas, né? Então, eu noto nesse sentido que a igreja, enquanto o milagre gestado por Jesus Cristo, ela continuará, por certo, nós temos fé nisso, né? Inclusive, nós temos promessa de que as portas não se fecharão. Agora, você pegou num ponto-chave. Nós somos humanos, né? Nós não conseguimos enxergar o que está para vir no segundo seguinte. Mas eu acredito que, de fato, há alguns riscos. Não para que a igreja deixe de existir, mas há alguns riscos no que diz respeito ao distanciamento, ao individualismo. Uma coisa é nós imaginarmos que exista o metaverso, esse metaverso vá criar espaços de culto, novas experiências espirituais. Agora, outra é nós nos depararmos com pessoas de carne e osso que já não têm mais o ânimo de ir para a igreja, que começa a imaginar, não, mas tem o trânsito, tem isso, tem o estacionamento, tem o irmão que eu não gosto muito dele. Então eu tenho essa preocupação de o metaverso ele criar uma geração de pessoas sem igreja. Como assim? Pessoas que não tenham mais amor e o desejo de compartilhar o mesmo espaço de culto real, concreto, com pessoas que às vezes nos incomodam. De repente eu tenho um irmão na igreja que as ideias não batem, mas no geral nós sabemos, estamos juntos aqui. E se eventualmente, Zeca, chegarmos a circunstâncias críticas para a igreja, ainda assim caminho com fé, porque eu me recordo nesse momento agora de uma frase muito significativa. Se o metaverso eventualmente for um espaço sem lei, sem ordem, sem estrutura, ainda assim eu acredito
que nós podemos considerar a frase de Deus a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então, se eventualmente dias difíceis vierem por conta do metaverso ou de outras tecnologias, algumas preocupações até que se diz chips sendo colocados e tal, chips que hoje nós podemos compreender também para rastreamento, chips para, quem sabe, até mesmo para, por meio de algoritmos, forçar escolhas ou viciar escolhas, né? Nisso tudo é possível nós considerarmos: o Senhor estará conosco, mesmo diante de eventuais circunstâncias aflitivas. Sim, sem dúvida. O irmão acredita, é óbvio que a ideia é que seja uma aplicação global e até nessa questão das escolhas, a própria indústria vai fechando o cerco para que vocês tenham que estar e fazer parte dessa indústria também, desses produtos. Mas que isso vai funcionar de uma maneira global, professor? Porque assim, quando o irmão fala, por exemplo, de individualismo, América Latina, África, é uma cultura muito diferente, assim, de muito contato, de muita festa, de muita proximidade. Quando você pensa no europeu, no americano, já nem tanto, muito mais individual, talvez uma ferramenta belíssima para eles, não ia precisar sair de casa de jeito nenhum. Outra questão que me surge é que a própria questão econômica, o irmão citou isso daí também na sua fala, de um avatar mais caro, um mais barato, que pode, obviamente, fazer com que alguns países do mundo também fiquem excluídos disso. A própria questão de internet também, poxa, às vezes o nosso celular não pega andando na esquina aqui, o 5G, 4G, 3G não vai para frente, imagina num universo todo virtual. O irmão pensa numa estrutura globalizada disso ou ainda uma disparidade muito grande? Sim, até mesmo no Brasil nós encontramos espaços díspares, né, muito diferentes. A tecnologia não é acessível a todos ainda hoje. Então, Zeca, eu tenho por mim, eu imagino que, embora a proposta seja mundial, né, certamente não alcançará todos os espaços. E aqui até para deixar uma evidência, tá? Eu não sou, e acredito que muitos que nos ouvem aqui, eu não sou contrário à tecnologia. De maneira alguma. Você falou há pouco das possibilidades benéficas que a tecnologia nos traz. Então, nós precisamos ter aqui, certamente, quando pensamos em metaverso, nós precisamos nos deparar com a perspectiva paulina, analisar tudo e reter o que é bom, né? Porque nós podemos, inclusive, pensar no metaverso como, de fato, um instrumento para levar a pregação do evangelho aos campos e valados, a locais que eventualmente não seriam acessíveis, né? E também, sob esse aspecto, é claro que o metaverso ele é uma estrutura humana. Enquanto estrutura humana, terá os seus erros, muitos erros. Eu posso, inclusive, até mesmo supor que haverá espaços de exclusão. Eu tenho trabalhado um termo nos meus encontros e pesquisas que eu tenho chamado de eugenia digital. Ou seja, de maneira mais simples, manifestações de exclusão, de preconceito, no contexto digital, que já acontece hoje. O metaverso, certamente nós vamos encontrar isso. E isso também, até mesmo, pode vir fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a fé. Por quê? Nós temos uma orientação bíblica de que o mundo jaz no maligno. E o metaverso, como um mundo paralelo, também terá todas os seus erros, equívocos e espaços também de opressão. Sem dúvida. Principalmente quando você pensa no mundo trazendo o conceito de ideia, né? Da fala, dos conceitos, do pensamento. E aí, obviamente, que o metaverso vai ser dominado, assim como Jesus falou, pela dureza do nosso coração. Pois é, certamente, concordo. É difícil a gente pensar em... Até porque aí, se não tivesse isso, ia ser a Nova Jerusalém, né? Pois é, sim, de fato. E não vai ser, né? Não.
Eu espero que não, né? Não sei. Não vai surpreender a gente, pai, com isso aí, com essa questão. Eu acho que ninguém estava preparado. Professor, deixa eu... antes de colocar aqui alguns comentários que a gente pegou lá na internet, como é que vai funcionar a vida espiritual no metaverso, hein? Leitura bíblica, oração... Pode a oração do Avatar vale? Ou não? Tem que ser a do humano também? Olha, pois é, o humano, naturalmente, né? Se pensarmos o Avatar como uma extensão do humano, né? Então, o humano ora, o humano suplica, o humano sente. Mas também tem o outro lado nisso, né? Nós podemos, quando falamos em leitura bíblica, pensa só, Zeca, se eventualmente o metaverso for utilizado para experimentarmos uma nova compreensão de ensino das Escrituras. Professor, o irmão é um amante do conhecimento, da leitura. Aí vai chegar lá no Avatar, você põe dentro da cabeça dele a Bíblia toda, ele vai saber a Bíblia de cor já, não vai precisar ler nada, ele já sabe. Aí não vale. Aí é que está, né? A leitura é um prazer que o Senhor nos concede. Vai pegar Cervantes, vai colocar tudo lá dentro, não vai ler. Dostoiévski, já vai estar tudo lá no... Não terá o êxito de acompanhar palavra por palavra, imaginar como esse autor teve essas ideias fantásticas e maravilhosas. O Kindle o irmão já usa com frequência? Sim. Eu ainda não consegui romper essa barreira. Eu consigo praticar a leitura digital já, mas confesso, eu ainda sou daqueles que gosta de sentir a textura das folhas e o cheiro, principalmente de livros antigos. Eu tenho alguns livros em casa dos séculos XIX, tem até um livro do século XVI. E quando eu pego, eu falo, ai, que maravilha, que bênção. Eu ainda não consegui romper essa barreira ainda do digital, ainda muita dificuldade, muito. O que vai me empurrar para o digital é só o espaço. Porque o espaço do mundo real já não comporta mais os livros. Aí tem que ir para o virtual. Não vai ter jeito. Professor, deixa eu colocar aqui nossos internautas, né? Olha só, a gente falando do mundo virtual, eu vou colocar aqui até entre aspas, né? Porque o professor está indo muito bem, defendendo. Eu que estou falando mal do mundo virtual e vou pegar aqui os comentários que eu recebi lá no Instagram. Perfeito. No mundo virtual. Olha só, o Wellington, ele fala o seguinte, ó. Para os servos do Criador, isso não dá certo. Eu acho que reforça, professor, aquele conceito que a gente trabalhou anteriormente. Não sei se preconceito seria a palavra correta, mas desse afastamento, de uma maneira geral, da igreja para todas essas novidades. Sabe por quê? Marca da besta. Sim, são nomes que vão surgindo, expressões, ideias. Então, a gente é muito apegado nisso. Eu tenho quase certeza que isso daí vai aparecer. O metaverso vai ser do Satanás. Rapidinho já vão colocar isso daí. Como é que o irmão observa isso? Eu tenho acompanhado essas discussões também. Mas eu acredito que é muito mais do que isso. Tá? É muito mais. Há muitas ideias envolvidas. Eu hoje, Zeca, não simplificaria nesses conceitos, tá? Eu não acredito que o metaverso seja a coisa do Satanás e etc., mas apenas uma criação humana que pode dar certo ou não. E eu diria o seguinte já neste momento. Para todos aqueles que estão fora, ou estarão fora, ou dentro do metaverso, acredito que a frase ideal, bíblica inclusive, seja: os olhos do Senhor estão por toda parte. Perfeito, perfeito. O pastor Del, que é um amigo nosso aqui do Vejam Só também, o reverendo Diocleciano, também comentou aqui, ele falou que é um fato. Ele só fez ele acrescentou aqui, infelizmente, mas ele já encara isso como um fato que a igreja vai precisar, obviamente, lidar com esse universo, com essa plataforma também. Olha, respondendo à nossa enquete, o Renato Júnior falou o seguinte, toda ferramenta para levar a palavra de Deus deve ser utilizada. Professor Ivan, foi um conceito que o irmão defendeu aqui, mas eu só vou colocar de novo essa preocupação, o irmão vai ter a oportunidade de relembrar o que já disse e até complementar. Parece que a ideia do metaverso é uma realidade diferente. Então, a minha preocupação não é só ser uma ferramenta, mas é a pessoa colocar a vida dela naquilo.
Então, meu avatar é cristão. Sabe assim, colocar tudo aquelas coisas que ela não tem na vida, mas lá ela vai ter? Então, o avatar é casado, o avatar é bem-sucedido, É o avatar feliz. se converteu. Olha, não sei. Eu fico sempre ressabiado com isso. Por favor. Pois é, na verdade, todo tipo de tecnologia não é, eu vou dizer algo aqui, que eu vou sair da linguagem comum, tá? A tecnologia não é neutra, Zé. Uhum. Principalmente quando nós pensamos hoje uma tecnologia vinculada a algoritmos. E os algoritmos hoje, eles estão em uma outra fase, que não é apenas vasculhar o que eu já fiz, mas os algoritmos hoje querem orientar as minhas escolhas. E Sim. na fase que orienta as escolhas, o próximo passo do metaverso, inclusive, é viciar as escolhas. E você disse tudo, é de fato uma preocupação muito grande que haja pessoas viciadas, tal qual hoje encontramos pessoas viciadas nas redes sociais, Sim, que sim. já não têm mais sequer o ânimo do diálogo, da conversa, de se encontrar com o outro, né? Então, o metaverso, ele já surge com esses vícios algorítmicos, sim, e compete a nós. Caso escolhamos ou sejamos forçados, de repente alguém vai procurar um emprego e se diz lá, aqui é só no metaverso. Uhum. Então, caso nós escolhamos ou sejamos forçados a estarmos no metaverso, a questão é, qual será a minha identidade no metaverso? Se não tem jeito, se é um fato, como bem disse o pastor, Sim. ali também devemos testemunhar que há um Senhor de todas as coisas que, inclusive, orienta as nossas vidas e a nossa existência. Sem dúvida. Acho que duas questões que são importantes. Primeiro, a própria pandemia transformou essas relações de emprego, de trabalho, por exemplo, a ponto de muitos negócios já não funcionarem mais Sim, presencialmente, sim. remoto. E, obviamente, que é um caminho quase que natural, que não apenas remoto, mas também, não sei nem como é que seria o termo no metaverso, mas virtual, real, presente ali. Muitas essas empresas de tecnologia, nossa, mas questão de muito pouco tempo elas já vão apresentar esta opção de trabalho, que para quem já abraçou a ideia do home office ou do Sim, remoto, sim. vai ser algo muito natural, muito. Perfeito, principalmente para certas profissões, né? Via de regras ligadas à tecnologia, Pois né? é. Existe uma frase de um poeta brasileiro que eu gosto muito, Augusto dos Anjos. Uhum. Ele diz assim: a mão que afaga é a mesma que apedreja. Eu vejo o metaverso e todas as tecnologias hoje, redes sociais, com esse pêndulo. Posso utilizar bem, mas posso Sem utilizar dúvida. mal. O problema é que há uma tendência a utilizarmos mal diante do que todos nós sabemos, inclusive no que diz respeito a um valor muito importante na teologia cristã, que é a queda. Sim. Então precisamos resistir agora, inclusive às tentações virtuais. Sem dúvida. Até porque, só para complementar, professor, olha só a citação que eu vou fazer aqui, né? O Mick Jagger, o Tá? vocalista dos Rolling Stones, se eu não me engano, minha última visita da banda ao Brasil, ele falou que ele nunca tinha visto e feito um show com tanta gente no celular. E ele questionava que ele falou, o pessoal vem aqui e não quer aproveitar, quer mostrar para quem não está aqui, ou quer levar uma experiência para outro lugar, para outro momento, e não o momento real. Então, eu acho que isso já demonstra que a gente não tem esse entendimento para lidar com as coisas. Muito me assusta por conta desse aspecto. Muito provavelmente nós vamos transferir a nossa vida e depositar a esperança no metaverso. E talvez esse seja um problema para a teologia. Porque a esperança cristã não é um outro mundo ou uma recriação do homem do que a gente vive, mas uma recriação de Deus. E a esperança, obviamente, tem que apontar para Cristo. Perfeito, concordo plenamente. Existe uma banda, existiu, na verdade, na década de 90.
E você falou há pouco sobre Mick Jagger. Existe uma banda punk. E esta banda dizia o seguinte: os nossos filhos serão mutantes. Queria tudo como era antes. Em outras palavras, né? Essa estética musical, ela, de certa maneira, já anunciava mudanças tecnológicas e etc. E hoje nós percebemos, de fato, um pouco dessa mutação, né? O humano, de repente, não dá mais valor ao concreto, ao real. Eu tenho chamado isso de transhumano. Ou seja, o humano querendo ir para além de si, esquecendo, inclusive, a simplicidade da existência e também a possibilidade de desfrutarmos o agora. Sim. A minha preocupação também com o metaverso é que o humano deixe ele esqueça que ele é humano e, de repente, ele cria... Eu vou utilizar aqui um termo, talvez não seja adequado, eu peço que os nossos ouvintes me perdoem, mas eu tenho receio de uma certa esquizofrenia existencial. Sim. De não saber nem mais onde está, né? Tem um filme, acho que do Leonardo DiCaprio, Sonho, que ele entrava no sonho e ele precisava sair, Fantástico. Não conseguia... Fantástico. Mas tem uma hora que você mesmo assistindo, você se perde lá, né? Quixotesco, inclusive, né? Exatamente. E essa, de fato, é uma preocupação. A pessoa entra nesse mundo e depois não consegue mais se desvincular. Um minutinho, porque eu já estourei o tempo do bloco aqui. Será que esse é um caminho porque a gente não aguenta mais as relações humanas, professor? Aí é melhor ir pro virtual, porque real a gente já não se aguenta mais? Olha, o não aguentar as relações humanas é algo muito antigo, né? E, de certa maneira, cada geração vai encontrando os seus mecanismos de fuga dos relacionamentos, né? Eu tenho a impressão que sim, Zeca. É bem possível que nós estejamos saturados, nós enquanto humanidade, né? Sim. Saturados do humano, porque, de repente, há muitas decepções. Só que o remédio para essa saturação é o remédio inadequado. Porque a saturação do humano, essa rejeição do humano, pode ser curada por meio de relacionamentos saudáveis. E não da fuga dos relacionamentos. Então, mas o problema é o seguinte, né? O metaverso está a caminho. Ou se ele não se concretizar, algo semelhante virá em seu lugar. E aí, o que fazermos? Sim. Né? Como lidar com isso, né? Podia fazer um metaverso só do trânsito. Porque aí tem uma coisa que eu já não aguento mais, é o trânsito mesmo. E o ser humano no trânsito fica insuportável. Então, só do caminho de casa para os lugares, aí ia ser o virtualzão mesmo. Aí ia ser bacana. Professor, preciso encerrar esse bloco. Infelizmente, o nosso tempo já estourou. Mas no próximo bloco, apesar dele ser curtinho, o professor Ivan vai fazer ali as considerações finais e oferecer para você, meu irmão que nos acompanha, uma aplicação disso. Poxa, e agora? O que você precisa fazer? O que isso precisa transformar a sua cosmovisão do mundo, a sua caminhada cristã, a sua prática cristã? Como é que isso interfere? Fica ligadinho que o professor Ivan vai fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, gosta do estudo das Escrituras Sagradas, procure pela Grade, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, amanhã, em horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Vou colocar aqui para você também o site da HIT. Gosta da emissora, gosta da programação, curte os programas, vai por lá que tem muito conteúdo para você, tá bom? Muito bacana o site da HIT. Além disso, a HIT está em todas as redes sociais também. Vou dar destaque aqui para o nosso canal lá do YouTube, que você acompanha a programação ao vivo, em tempo real, além de poder ver e rever aquele programa que você mais curtiu, tá bom? De repente você perdeu alguma edição, vai lá que já está à sua disposição. Quer rever algum programa? Também está lá. Quer compartilhar? É fácil. Tudo lá para você, tá bom? Chega por lá que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje falando sobre o metaverso, essa realidade que bate à nossa porta, em breve deve fazer parte do nosso dia a dia. E recebendo aqui no nosso estúdio uma conversa muito bacana, o professor Ivan de Oliveira Durães. Ele que tem nos ajudado nessa caminhada, passando as suas observações sobre o tema e, obviamente, colocando aí algumas questões que vão afetar a nossa dinâmica de fé, de igreja, de comunhão e como é que, obviamente, a gente tem que lidar com esse futuro aí que bate a nossa porta, tá bom? Deixa, antes do professor fazer as considerações finais e, obviamente, aquela aplicação para você que nos assiste, deixa eu dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, participe e manda a sua foto aqui pro programa. Você pode mandar pelo Facebook ou pelo Instagram. Escolha a plataforma que você usa, procura lá por programa Vejam Só, vai nas mensagens e manda a sua foto. Para facilitar a sua vida. Está assistindo agora o programa, prepara ali o celular, faz uma selfie, coloca ali a TV ao fundo, faz a selfie e encaminha. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser de cabeça para baixo, pode ser de qualquer jeito, meu irmão. Faz a foto e manda. A produção aqui organiza, põe tudo direitinho, nós vamos mostrar você. Não tem dificuldade, não tem segredo. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente. É um presente do Vejam Só para você, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje. E a primeira delas vem lá da capital federal, Brasília. Terra, muita saudade de Brasília. Terra boa, eu gosto de Brasília. Kleber Barbosa é o nosso telespectador. Vai aparecer aí o Kleber. Kleber, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, pela participação. O Kleber já fez uma composição melhor da foto lá. Já colocou alguém para tirar. Boa, Kleber. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida. Abençoe muito a nossa capital aí também. Obviamente, por consequência, os nossos governantes que saem de Brasília e muita sabedoria, que jorre sabedoria dessa cidade. Próxima foto vem lá de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. E Minas Gerais é o segundo estado que mais participa aqui do programa. Os mineiros gostam demais do Vejam Só. E quem vai aparecer aí para você é a Iris Costa, nossa telespectadora lá de Belo Horizonte. Tá aí a Iris, boa aí, Iris. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, fez a foto ali, ó, a selfie mandou. Deus abençoe, Iris. Obrigado, viu, pela participação também aqui no Vejam Só. Ó, valeu. E a nossa última foto vem lá do Pará e quem vai aparecer é a nossa telespectadora, a Ana Carla, nos acompanhando lá do Pará. Boa, Ana, obrigado, olha lá. Mandou a selfie, boa, fácil, não é verdade? Deus abençoe, Ana, obrigado pelo carinho, pela audiência também, nosso abraço aí a toda a galera do Pará, do Norte também, que acompanha e participa bastante aqui do Vejam Só. Todo mundo que aparecer no programa vai concorrer a este presente. É uma linda caneca do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Para você tomar o seu café, o seu chá, para ficar à vontade. Tá linda. Só não vale fazer inveja pro irmãozinho, viu? Mas nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Participe, manda a sua foto que você vai recebê-la. Professor Ivan, nós vamos infelizmente encerrar o programa, mas antes, obviamente, nós vamos ter tempo para as considerações finais e principalmente uma aplicação. Para quem nos assiste e está desesperado como eu com a chegada do metaverso, eu não sei nem como vão ser as entrevistas, professor. De não ter esse contato assim no olho no olho. Eu gosto tanto disso, esse metaverso, não quero nem ver. Uma aplicação para os nossos telespectadores desesperados também. Por favor, professor, 3 minutinhos para a gente. Perfeito. Eu digo o seguinte aos nossos ouvintes, de hoje e de outros dias para o futuro e de outros espaços, inclusive. É que nós já vamos estar no metaverso, né? Não devemos fugir da tecnologia. Toda tecnologia merece a nossa atenção, justamente para que nós não fiquemos de escanteio diante das transformações das mais diversas que a realidade nos coloca. E eu posso ainda dizer o seguinte, pensando agora do ponto de vista cristão, vejam, caríssimos Zeca e ouvintes, se existir eventualmente um outro mundo, se ele for criado pela tecnologia, é preciso que nós consideremos que esta realidade paralela também é um espaço
que podemos, espaço onde há pessoas, por meio de seus avatares ou não, mas esses avatares representam pessoas. E nesses espaços nós certamente precisamos considerar que as boas novas do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo de Nazaré, merecem e devem ser propagadas em todos os cantos. Então, em todas as partículas geográficas, virtuais ou não, há pessoas, se esta for a nossa pergunta, acredito que é a pergunta mais adequada, há pessoas ali? Então, as boas novas devem ser pregadas. E lembremos, são espaços que nós podemos utilizar para testemunharmos de que existe esperança apesar de tudo que estamos acompanhando e assistindo. Sim. Se eu não me engano, é uma frase do Kuyper, né? Que ele fala que Jesus não existe 1 centímetro quadrado que ele não possa dizer que é meu, né? Que eu sou o rei e que eu domino e tomo conta. Professor, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Foi muito legal o papo. Espero te encontrar aqui outras vezes nesse ano de 2023. Será um privilégio. Vejam só, está de portas abertas. É sempre um prazer aprender com o irmão, e poder, obviamente, desfrutar do conhecimento. Mas eu queria ainda deixar um espacinho, professor, para o irmão falar do livro, que inclusive foi o que despertou aqui a nossa conversa, onde o irmão trabalha sobre esse conceito também. Por favor, para o nosso telespectador aí, que tiver interesse em se aprofundar na temática. Eu tive o privilégio, Zeca, de publicar recentemente um livro cujo título é O Deus Peregrino e a Igreja Virtual. Publiquei em conjunto com o doutor Gésio Duarte Medrado, que é reitor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Esse livro nasceu com o propósito de se apresentar como um manual para as igrejas e os cristãos, por conseguinte, compreenderem estas realidades virtuais que surgem e também até mesmo uma reflexão a respeito dos cuidados que devemos ter com os ritos. A igreja peregrina que caminha em todos os espaços em que o humano estiver presente. E para esta igreja peregrina, nós apresentamos o símbolo do Deus peregrino, o Deus de Israel, o Deus da igreja que caminha com todo o povo, com toda a sua criação e está atento, inclusive, a todas as nossas necessidades. E agora podemos dizer, necessidades no mundo concreto, no mundo real, no mundo analógico e também necessidades nesse mundo virtual que vem se construindo. Sem dúvida, muito bacana. Fica aí a indicação para você que nos acompanha. Nós vamos deixar, como eu já falei no início do programa, o contato do professor Ivan à sua disposição nas redes sociais do Vejam Só, lá no @programa Vejam Só. Então, se você tiver interesse no material, tiver dúvidas, chega por lá que você vai ter acesso ao contato do professor também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Sou eu que agradeço. Foi muito bacana. Privilégio estar aqui, Zeca. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Muito legal, muito bacana dividir esse momento com o irmão. Tenho certeza que para você que nos acompanha foi bênção também. Nós vamos encerrar o programa, mas antes, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete e nós perguntamos para você se a igreja deve se preocupar com as almas que vão vaguear lá pelo metaverso. Temos que evangelizá-las? Vamos lá. 52% falaram que sim, devemos evangelizar. 48% responderam que não devemos evangelizar. Rapaz, ficou bem dividido aí, praticamente um empate técnico. Eu confesso que eu também ainda preciso estudar mais. O professor Ivan sugeriu muito bem, vamos voltar para a sala de aula. Nós vamos ter que aprender, sentar lá e estudar e entender o que tudo isso significa pra gente. Mas olha, obrigado, viu, pelo carinho, pela participação, por dar a sua opinião e a sua visão lá no nosso Instagram também. Nós vamos encerrar a edição de hoje. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Tenho certeza que foi um momento de edificação, de bênção para você. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Mais uma edição do Vejam Só, preparada sempre com muita dedicação e carinho para você. Um forte abraço e até lá!